Ok, vamos conhecer mais algumas ferramentas criando um novo documento, tá? No Scribus. Página dupla, nós vamos manter o tamanho A4, orientação retrato. Vamos modificar aqui a unidade padrão para centímetros. E aí eu vejo que a largura de 21 e a altura de 29,7, né? Então é uma página A4. Número de páginas a gente vai alterar para 4 páginas. Vamos marcar aqui caixa de textos automáticas para aparecer as caixinhas que serão preenchidas. Vamos colocar 3 colunas e o espaço nós vamos alterar. O espaço entre essas colunas vamos alterar para 0,5 centímetros. Ok? Vamos manter aqui as margens internas, ou seja, de dentro da revista, as duas margens que se encontram no meio da revista, as externas, que são as margens das pontas das páginas, e a superior e a inferior. Ok. Vamos visualizar aqui o projeto. Aqui temos nossa revista de 4 páginas. Tá? Ou jornal, seja lá o que for. Aqui na página inicial, vou clicar. Olha só, eu tenho 3 colunas, mas eu vou modificar o layout disso aqui. Então eu vou clicar com o botão direito e vou aqui em apagar, tá? Ou Ctrl K. E aí vou trabalhar com as linhas guias. Vou aqui no menu página, atrair as guias, vou deixar marcado. E vou começar a trabalhar aqui para definir. Então aqui vai ser o título. Um pequeno espaçamento. Olha, só clicando, puxando aqui na régua para a parte superior, vamos ter aqui uma imagem. Isso aqui vai ser uma imagem da manchete. Pequeno espaçamento. A manchete. Aqui vai ser o texto da manchete. E aqui embaixo eu vou dividir. Vou puxar agora linhas verticais aqui da lateral. Mais ou menos isso aqui. Outra linha. E terminar com as linhas que vão me ajudar aqui a definir o final do layout. Ok. Vou inserir aqui um quadro de texto, onde vai ser o nome do jornal, quadro de texto. Aqui em inserir imagem ou quadro de imagem, vai ter aqui, ó, quando você coloca que ele está batendo nas grelhas, nas linhas guias, que diga, fica mais fácil de colocar exatamente no lugar que você quer. Aqui é um quadro reservado de imagem. Aqui vai ser minha manchete. Então vou puxar daqui. E aqui embaixo vou até puxar mais uma linha guia. Abaixo da manchete nós temos 4 espaços. Eu vou alternar aqui entre imagem e texto. Então, texto aqui e texto aqui. E imagem aqui. Imagem aqui. Esse aqui vai ser o layout. Isso aqui não vai ser nenhuma revista, na verdade é um jornalzinho. Tá certo? Aqui onde tem as imagens, eu vou clicar com o botão esquerdo, Ctrl I, e vou procurar uma imagem, tá? No meu computador. Vou colocar essa aqui. Percebam que a imagem ela não é grande o suficiente, deixou um espaço aqui, eu vou clicar com o botão direito, ajustar imagem ao quadro. Deixa eu ir em propriedades. Que aí terminou que a imagem ficou menor ainda, então eu vou aqui em propriedades,
Vou procurar aqui, ó, a aba Imagem, Escala Livre, e aqui, ó, mantém a mesma escala, então eu vou aumentar mais um pouquinho a imagem, tá? Vou colocar aqui 100 e vou dar um Enter. Viram que a imagem está ocupando mais, então vou colocar 120. Pronto. Se eu quiser mexer essa imagem dentro do quadro imagem, se eu simplesmente der um clique em cima e segurar, eu vou mexer o quadro de imagem. Vou dar o Ctrl Z, eu tenho que dar 2 cliques e aí eu mexo a imagem dentro do quadro, tá? Posicionar do jeito que eu quiser aqui. Se eu quiser colocar algum efeito de imagem, eu posso trabalhar aqui com efeitos de imagem, que a gente encontra em outros lugares também. Certo? Então vamos lá, eu vou trabalhar com tons de cinza essa imagem, jogo para lá, ele fica tons de cinza automaticamente, não apareceu nenhuma opção para configurar, então vou deixar. Ok? Vamos lá, preencher o nosso layout com as outras imagens. Ctrl I, pegar uma imagem qualquer. Ctrl Z, dá 2 cliques para eu encontrar a parte do café. Pronto, tá bom. Ctrl I. Vou deixar essa imagem aqui mesmo. Eu vou agora clicar aqui, olha. Aqui temos um quadro de texto, é só dar uns 2 cliques. Trabalhar com zoom aqui. E eu posso digitar o meu texto. O nome do jornal vai ser O Jornal. Vou selecionar. Eu estou com esse quadro propriedades aqui ainda aberto. Eu posso trabalhar a tipografia aqui, tá? Vou fazer uma rápida edição. Vou dar uma pausa aqui para eu poder adiantar isso. Ok. Quais foram as alterações e configurações que eu fiz aqui? Eu selecionei o texto, tá? Já vai ter propriedades aqui. Se eu tiver fechado, lembre-se, é só dar um clique com o botão direito, F2 ou propriedades. Vem aqui na aba texto. Eu escolhi aqui, ó, a tipografia Bookme Old Style, tá? Tem várias, vocês podem escolher aí. Regular, eu podia ter escolhido Bold. Deixa eu ver Bold. Olha, como ficou muito grande, saiu aqui do enquadramento, então vou voltar. Deixei o entrelinhamento fixo, tá? No texto eu mantenho normalmente automático, aqui ficou fixo. Centralizei. E o tamanho da tipografia é 97 pontos, tá bom? Então, Bookme Old Style, regular, 97. Na verdade ficou alinhado à grelha, tá? Não ficou fixo não. Deixa eu selecionar aqui para eu ver. Aqui, alinhado à grelha. Qual vai ser a mudança? Olha aí, ó. Fixo, ele ficou um pouquinho fora, ficou mais para cima dentro da forma. Automático não houve nenhuma possibilidade. E alinhar a grelha, ele ficou um pouco mais centralizado. Com tudo isso aqui ainda selecionado, depois que terminou, eu coloquei a tipografia aqui, ó, branca. Aqui é a tipografia, tá branca. Certo? E a sombra, eu coloquei um efeito de sombra aqui, ó. Nesse S, eu sombrear o texto, você marca aqui e depois você vem aqui e muda a cor da sombra. Eu coloquei black. Ok? Depois dessa partezinha de texto aqui, eu fui em cores. Deixa eu tirar aqui. Selecionei apenas a caixa. Olha, eu estou selecionando a caixa de texto. Eu vim em cores. E aqui, ó, no preenchimento da cor, eu podia ter colocado verde. Ó. Eu vim em azul aqui. Aqui é preenchimento do contorno. Vou deixar manter nenhum. Pronto, só isso. Então fiz aí a parte do título, nome do jornal. O jornal. A imagem. Eu agora vou fazer algumas alterações na parte do texto e vou mostrar configurações e vocês vão fazendo aí aos poucos. Seguindo aqui, nessa caixa de texto, nós já vimos na última aula que eu cliquei com ela estava em branco, eu cliquei com o botão direito do mouse, texto de amostra,
escolhi aí o português, coloquei apenas um parágrafo, né? E depois ele passou, né, bastante de texto aqui, ficou aparecendo esse símbolozinho aqui, ó, quando passa ou tem muito texto, mais texto do que o quadro, aí saía apagando até chegar aqui, tá? Quando cheguei aqui, selecionei o texto, vim aqui na aba texto, utilizei ó, Bulk Meu Style, estou utilizando a mesma tipografia, Bold, para chamar atenção, já que é uma manchete, 18 pontos, entrelinhamento fixo, tá? Uma justificação aqui, ó, justificar o texto, tá? E a cor preta, apenas isso. Nesse outro quadro aqui, eu simplesmente cliquei com o botão direito, texto de amostra, coloquei português, um parágrafo, só que eu não vou aqui apagar o excesso de texto, tá? Não teria como a gente apagar o excesso de texto. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Puxar essa janela para cá. Então, como é que eu verifico esse excesso de texto? É só abrir a caixa. Tem essa imagem aqui na frente. Deixa eu tirar lá da frente. Pronto, tá vendo? Então vocês têm texto aqui. Então o que é que a gente faz? Faz uma limpeza. Porque na verdade, isso aqui, um parágrafo de texto é muito texto, tá? Então você vai fazendo aqui a limpeza, o excesso, ou você pode deixar. A gente está fazendo, pronto, aqui, ó, já cheguei perto. Vou chegar até essa linha aqui. Pronto. Se eu voltar aqui o tamanho normal, acredito que não vai ter nenhum problema. Pronto, tudo no seu devido lugar. E aí a única coisa que eu fiz com esse texto foi selecioná-lo, texto, e justifiquei, para ficar organizado. No de baixo, para a gente terminar essa primeira página, clica com o botão direito, texto de amostra, português, um parágrafo, dá OK. Vai ter muito mais texto do que precisa, mas como eu disse, isso aqui é só para a gente criar um layout básico e aprender a utilizar o Scribus. Eu vou selecionar até aqui. Vou justificar para ficar organizadinho, tá? Pronto. Minha primeira página desse meu jornal está pronto. Se eu quiser visualizar sem as linhas guias, visualizar, pré-visualização. Pronto, demorou um pouquinho, mas a gente consegue já enxergar aqui como vai ficar sem a visualização. Voltar, desligar a pré-visualização. O que é que nós vamos fazer nas próximas linhas, tá? Nas próximas páginas. Aqui na segunda página, nós vamos preencher de texto as colunas para verificar como é que funciona. Clica em qualquer área dentro da página, texto de amostra. Vamos colocar aqui 6 parágrafos, 5 parágrafos. Português. Pronto. Aí agora nós vamos trabalhar com capitulares. Tá? Eu clico aqui, vou aqui em inserir. Editar, na verdade. Editar estilos. Aí vai aparecer essa janela aqui. Estilo de parágrafo padrão. Vou criar um novo estilo. Eu seleciono aqui estilo de parágrafo padrão e vou criar um novo estilo. Vou criar um novo estilo de parágrafo. Aqui, novo estilo, vou colocar o jornal, é o nome desse estilo, e vou colocar capitulares. Essas capitulares vão ter uma altura de 3 linhas. Uma altura de 3 linhas e deixa-me ver uma distância de 0,2. Vamos colocar 0,2. Tá certo? O entrelinhamento não pode ser fixo, então vamos deixar automático, porque à medida que as capitulares crescem,
pode dar problema aí para o restante. Eu acho que vou mexer só nisso aqui para vocês visualizarem. Eu vou aplicar e vou fechar. Você criou um novo estilo, mas tem que aplicar o novo estilo. Então eu vou aqui nesse quadro, onde texto, vou clicar com o botão direito, propriedades, puxar para cá, texto, deixa eu fechar essa abinha aqui, configurações de estilo, estão vendo aqui bem pequenininho? Configurações de estilo, estilo de parágrafo, sem estilo, não tem estilo nenhum, então eu vou clicar aqui e vou procurar. Olha aqui, ó, eu tenho o parágrafo padrão, caso eu queira voltar, e o jornal. Vamos ver como é que está o jornal. Verifiquem que eu consegui aplicar capitulares nos parágrafos. Caso eu não queira, Default Paragraph Styling. Então ele volta para o padrão, tá? Eu vou deixar aqui com as capitulares, para que vocês enxerguem como é que se coloca. Então toda vez que eu quiser modificar toda a estrutura de texto, percebam que ele não está mais alinhado aqui, eu poderia ter alinhado lá no meu estilo. Tá certo? Eu poderia ter alinhado no meu estilo. Eu poderia ter feito, quando eu vou aqui em inserir, editar, estilos. Olha, eu posso fazer muitas alterações aqui, inclusive qual o alinhamento do parágrafo. Tá certo? Eu poderia ter deixado tudo alinhado. Vou deixar aqui. Vou criar um novo. Tá? Deixar alinhado aqui. Tem outras alterações que eu posso fazer, mas eu vou me concentrar nesse. Esse aqui vai ser o estilo O Jornal 2. No Jornal 2 eu tenho aqui eu tenho uma justificação. Vou aplicar, vou fechar, clicar com o botão direito, propriedades. Dentro de propriedades vou em configuração de estilo, que é esse aqui. Eu já alterei, né? A partir do momento que eu cliquei lá em aplicar, alterou. Então percebam que não está mais alinhado à esquerda, está justificado. Tranquilo essa parte? Tá? Eu posso, por exemplo, eu estou com uma lacuna aqui, então eu posso vir aqui e criar uma caixa de imagem, Ctrl I, ok. Clique com o botão direito, propriedade. Se sua imagem não ocupa todo espaço, você faz as alterações necessárias, tá? Imagem 130. Pronto. Dou 2 cliques para eu poder mexer dentro da imagem. Vou deixar essa partezinha aqui que é mais interessante. Fechei. Pronto. O que é que eu vou fazer nesta área aqui? A gente vai também, ainda trabalhando com texto, eu posso clicar nesse quadro, dar um delete, vou dar Ctrl Z agora, ou clicar com o botão direito, apagar. Eu vou clicar e vou criar aqui uma caixa de texto, um quadro de texto único, tá? Vou tirar aqui as tabelas e vou criar uma caixa de texto único. Clicar com o botão direito, texto de amostra, português. Eu vou deixar 10 parágrafos, ok. Pode ver que tem texto passando, eu não vou limpar. Tá? Propriedades. Vou justificar isso aqui, texto. Pronto. Justifiquei. O que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou verificar com essa parte? Eu vou trabalhar com texto e vou trabalhar agora com imagens. A gente pode inserir algumas formas aqui, ó. Inserir formas, pode ser que tenha outro aí marcado, tá? Pode ser que tenha um quadrado assim marcado na sua barra de ferramentas. É só você procurar aqui inserir formas. E aí nós temos algumas formas padrão, tá? Temos as setas e temos outras aqui, tá? Para vocês escolherem. Eu vou trabalhar com um coração. Onde é que está o coração? Especial.
Criei um coração aqui. E eu vou trabalhar a relação dessa imagem, dessa forma, com o texto. Lembrando que isso pode ser aplicado a algumas formas e alguns tipos de imagem, tá? Vou clicar com o botão direito, propriedades. Aqui em forma, tá? Vai estar assim, você vai procurar forma. E aí, como é que funciona a relação dessa imagem com o texto? Agora aqui está em desativado, como é que o texto flui em volta da caixa, né? Usar caixa e forma. Quando eu clico caixa e forma, o texto sai de dentro da forma. Tá certo? Eu posso, por exemplo, se eu quiser dar um efeito interessante aqui, eu posso ir em cores e aqui, ó, na propriedade de cor da linha eu coloco nenhum. Então meu texto fica, ó, vazado. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui tem muitas aplicações dentro do jornalismo. Eu já vi, principalmente em revista. Tá? Em revista eu vi isso aqui sendo utilizado de várias formas. Tá certo? Deixa eu colocar aqui uma linha de novo, porque tem outras formas que a gente pode fazer. Tá? Forma. Usar delimitador. Percebam que minha forma ela está com um quadrado, tá? Eu tenho uma forma, eu tenho uma imagem qualquer, mas aí o texto não segue necessariamente a forma, tá? Com um delimitador ao redor. Usar linha de contorno. Nesse modelo aqui, percebam que o texto ele fica ao redor, é bem parecido com outros, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? O que é interessante de se fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito. Deixa eu, na verdade, voltar. Forma. Desativado. Tá? Vou deixar desativado. Clico com o botão direito. Converter em. Ou seja, essa forma eu vou transformar ela em quê? Numa forma para poder fazer algumas modificações, edição, num quadro de imagem ou no quadro de texto. A gente vai trabalhar com quadro de imagem. Percebam que ele se transformou aqui, ó, num quadro de imagem. Eu posso inserir no Ctrl I. Vou escolher aqui a propaganda da Uninabuco. Vou colocar aqui. Tá? Vou em linhas. Linha não, cor. Tá marcado aqui, ó, a linha, nenhum. Tá? Mas percebam que o texto está por trás. Então eu vou em forma. Deixa eu ver. Fica interessante, caixa e forma. Delimitador. Não, vamos deixar caixa e forma aqui mesmo. Deixa eu ver se esse aqui muda alguma coisa. Não. Então eu vou deixar aqui, ó, usar caixa e forma. Tá? Sem linha. Deixa eu ver se eu tirei mesmo a linha. Sem linha. Vamos ver como é que ficou isso aqui, essa partezinha. Visualizar, pré-visualização. Só um momentinho, ele está processando. Pronto, vejam minhas colunas, o texto organizadinho. Olha o efeito legal que fica. Você podia ter deixado isso aqui em branco, poderia colocar uma cor, poderia colocar qualquer outra coisa aqui dentro. Tranquilo? Vamos para a nossa última página. Ver mais alguns recursos. Ele está processando, vamos ver mais alguns recursos aqui do Scribus. Nessa última página nós também vamos apagar essas colunas, não vamos utilizá-las. E vamos criar duas formas, tá? Para a gente ver o que a gente pode fazer com duas formas. Eu vou criar aqui uma cruz. Acho que esse tamanho está legal. Para demonstrar como é que a gente pode trabalhar com formas dentro do Scribus. E vou criar um círculo aqui embaixo. Pronto. Lembrando que qualquer forma, eu posso transformar essa forma clicando com o botão direito. Eu posso converter em quadro de imagem. Tá? Ctrl I. E colocar alguma coisa dentro, alguma imagem dentro. Pode ser uma textura, por exemplo.
tá? Então vou utilizar essa imagem, que é a que eu tenho aqui. E lembrando que dependendo da situação, bom é deixar sem a linha, dá um efeito mais interessante depois. Ou eu posso transformar essa forma, cliquei com o botão direito, converter em quadro de texto. Aí agora o que é que eu faço? Eu clico novamente com o botão direito, texto de amostra, vou colocar aqui, por exemplo, português, vou deixar 10 parágrafos mesmo. Tá? Veja que ele segue a forma do círculo aqui. Ainda com ele selecionado, vou em texto, para que isso fique melhor preenchido, eu vou forçar aqui a justificação. Olha só, forcei a justificação aqui em texto e com ainda selecionado vou tirar a linha de contorno. Tá? Pronto. Eu acredito que nós vimos algumas ferramentas interessantes aí do Scribus com esse material. Vamos visualizar agora. Pré-visualização. Ok. A primeira página do meu jornal. As duas páginas internas. E olha que legal aí, ó. A imagem, né, dentro da forma sem contorno. E o texto no formato de círculo, que poderia ser um coração, poderia ser uma estrela. Então tem várias possibilidades. Existe a possibilidade também, nós não veremos hoje, de você desenhar sua forma. E inserir linha, você pode, tá, desenhar sua forma. E aí eu poderia desenhar qualquer coisa aqui para poder colocar o texto dentro. Mas hoje a gente não vai dar tempo de ver isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tirar aqui durante a aula. Sim, lembrando que aí depois você pode exportar, salvar como PDF. Tá? E aí o próprio Scribus mostra alguns errinhos, que a gente pode comentar isso em outro momento. Olha só quantos errinhos ele mostra que tem, mas você pode ignorar os erros, e aí ele vem com uma exportação para PDF bem profissional, bem cheia de recursos, para que a gente possa mandar para a gráfica na melhor qualidade possível. Ok? A gente pode comentar também isso em outro momento. Espero que tenham gostado. Até a próxima.